Imagine um avião. Um avião cheio de esperança, sonhos e destinos desconhecidos. Agora, imagine esse avião desaparecendo. Desaparecido sem deixar rastros. Essa não é uma cena de filme. É a história perturbadora do voo 914 da Pan Am. No verão de 1955, esta aeronave, repleta de passageiros, embarcou em uma viagem de rotina. Deveria ser um voo simples de Nova York para Miami. No entanto, em algum lugar sobre o Atlântico, ele desapareceu. O que aconteceu depois tem cativado imaginações por décadas. Caiu? Foi abduzido? Ou algo ainda mais estranho aconteceu? O ano era 1955. O mundo era um lugar diferente. A tecnologia estava em ascensão, e a sociedade estava em uma fase de transformação. As pessoas estavam começando a experimentar um novo estilo de vida, com mais liberdade e oportunidades. O rock and roll estava apenas encontrando seu ritmo. Jovens de todo o mundo estavam se apaixonando por essa nova forma de música, que prometia liberdade e rebeldia. E as viagens aéreas, embora cada vez mais populares, ainda eram vistas com admiração. Voar era um luxo, uma experiência emocionante que poucos tinham a oportunidade de vivenciar. Foi nesse contexto que o voo 914 da Pan Am decolou. Era um voo de rotina, sem nada fora do comum, partindo de Nova York com destino a Miami. A bordo, 57 almas, todas ansiosas para chegar à ensolarada costa da Flórida. Famílias, homens de negócios, turistas, todos com seus próprios sonhos e expectativas. O plano de voo era simples. O tempo, agradável. Não havia previsão de tempestades ou qualquer outro tipo de mau tempo que pudesse atrapalhar a viagem. No entanto, algumas horas após a decolagem, algo deu terrivelmente errado. O céu claro deu lugar a nuvens densas e escuras, e a turbulência começou a sacudir o avião. O controle de tráfego aéreo perdeu contato. Os controladores tentaram repetidamente se comunicar com a aeronave, mas não houve resposta. O avião, um Douglas DC-4, desapareceu das telas do radar. Era como se tivesse sumido no ar, sem deixar rastro. Equipes de busca foram enviadas, mas seus esforços foram em vão. Helicópteros, aviões e barcos vasculharam a área, mas não encontraram nada. Nenhum destroço, nenhum sinal de socorro, nenhuma resposta. Era como se o voo 914 tivesse sido engolido pelo céu. O voo 914 da Pan Am havia desaparecido no ar. A notícia chocou o mundo, e teorias sobre o que poderia ter acontecido começaram a surgir. Mas até hoje, o mistério permanece sem solução. Anos se transformaram em décadas. O tempo passou, mas o mistério do voo 914 da Pan Am nunca foi esquecido por completo. O mistério do voo 914 da Pan Am permaneceu sem solução. Era um enigma que intrigava tanto especialistas quanto o público em geral. Tornou-se um caso arquivado, relegado aos arquivos empoeirados da história da aviação. Documentos e relatórios foram guardados, mas as perguntas persistiam. Isso até 1985, quando uma história sensacional veio à tona. O mundo estava prestes a ser abalado por uma revelação chocante. O Weekly World News, um tabloide conhecido por suas manchetes absurdas, publicou um relato que causou arrepios na espinha e acendeu a imaginação das pessoas. A manchete era tão inacreditável que muitos pensaram que era apenas mais uma invenção. De acordo com a reportagem, o voo 914 da Pan Am havia reaparecido. Não era um boato ou uma lenda urbana, mas uma notícia que prometia respostas. Não em alguma selva remota, não como uma pilha de destroços enferrujados, mas em uma pista em Caracas, na Venezuela. A notícia era tão surpreendente que parecia saída de um filme de ficção científica. Mas aqui estava a parte realmente inacreditável. Foi 37 anos depois. 37 anos de incerteza, teorias e especulações. E agora, de repente, o avião estava de volta, como se tivesse atravessado um portal do tempo. O que realmente aconteceu durante esses anos? Como o avião conseguiu reaparecer intacto? Essas eram as perguntas que todos queriam respostas. A história, como contada pelo Weekly World News, era uma mistura cativante de mistério e paranormal. Tinha todos os ingredientes de um filme de sucesso, um avião perdido, um piloto perplexo e a noção impossível de viagem no tempo.
O tabloide afirmava que o avião, ao pousar em Caracas, foi recebido com espanto. Seus passageiros, aparentemente intocados pelo tempo, desembarcaram, inconscientes de que décadas haviam se passado. O piloto, segundo a história, teria agitado freneticamente um pequeno calendário no ar antes que o avião decolasse novamente misteriosamente, desaparecendo no céu tão rapidamente quanto havia aparecido. A história do voo 914 da Pan Am explorou um fascínio humano profundo: a viagem no tempo. Este voo, que supostamente desapareceu em 1955 e reapareceu em 1992, capturou a imaginação de muitos. A ideia de um avião e seus passageiros viajando através das décadas é ao mesmo tempo assustadora e intrigante. A ideia de manipular o tempo, de saltar entre eras, tem cativado contadores de histórias e cientistas por séculos. Desde os primeiros mitos e lendas até a ficção científica moderna, a viagem no tempo tem sido um tema recorrente. Cientistas teorizam sobre buracos de minhoca e dobras no espaço-tempo, enquanto escritores criam narrativas fascinantes sobre as consequências de alterar o passado ou o futuro. O artigo do Weekly World News jogou com esse fascínio, apresentando um cenário que, embora extravagante, era tentadoramente plausível para alguns. A manchete sensacionalista sugeria que o voo 914 havia atravessado um portal temporal, emergindo décadas depois sem que os passageiros tivessem envelhecido um dia sequer. Seria possível, eles ponderavam, que o voo 914 tivesse tropeçado em uma dobra no tempo, um portal para outra dimensão? A ideia de portais temporais e dimensões paralelas é um conceito que, embora ainda não comprovado pela ciência, continua a fascinar e inspirar teorias e histórias. A história, apesar da falta de evidências confiáveis, ressoou com aqueles que ousavam sonhar com o impossível. Ela alimentou debates, inspirou livros e filmes, e manteve viva a chama da curiosidade humana sobre o desconhecido. Afinal, quem não gostaria de acreditar que em algum lugar, de alguma forma, a viagem no tempo é possível? A história do voo 914 da Pan Am, impulsionada pela internet, tornou-se uma sensação viral. Ela gerou inúmeras discussões em fóruns, postagens em blogs e até inspirou trabalhos criativos. Autores teceram a história em seus romances, adicionando seus próprios toques e reviravoltas à narrativa já bizarra. Programas de televisão dedicados ao inexplicável apresentaram o voo, dissecando os detalhes e especulando sobre as possibilidades. A lenda do voo 914, embora uma fabricação, havia consolidado seu lugar na cultura pop. O apelo duradouro de histórias como a do voo 914 da Pan Am fala de um aspecto fundamental da psique humana: nosso desejo inato de acreditar no extraordinário. Mistérios não resolvidos, particularmente aqueles envolvendo desaparecimentos, inflamam nossa imaginação. Eles exploram um medo primal do desconhecido e, ao mesmo tempo, alimentam nossa esperança por algo além do comum. Em um mundo frequentemente governado pela lógica e pela razão, essas histórias oferecem uma fuga, um vislumbre de um reino onde o impossível pode ser possível. Embora a história do voo 914 da Pan Am seja inegavelmente cativante, é crucial abordar tais narrativas com uma dose saudável de ceticismo. O Weekly World News, apesar do nome, era conhecido por publicar histórias sensacionalistas e frequentemente totalmente inventadas. Nenhuma evidência confiável suporta a existência do voo 914 ou seu suposto reaparecimento. Registros oficiais de aviação não mostram nenhum vestígio de um voo da Pan Am desaparecendo naquela data. A falta de evidências concretas, juntamente com a reputação do tabloide, deixa claro: a história é uma farsa. Apesar de desmascarada, a lenda do voo 914 da Pan Am continua a circular. Ela serve como um lembrete do poder de uma boa história. Podemos nunca saber o que realmente aconteceu com os voos reais e indivíduos perdidos em circunstâncias inexplicáveis. Mas é buscando respostas, questionando o que pensamos que sabemos, que mantemos vivo o espírito de exploração e descoberta.